gente, muito obrigada por estarmos todos juntos. Que a paz, que o amor de Deus, que a misericórdia desse Criador que nos envolve a todos, possa continuar conosco. Falar de livros é algo que, como disse o Cleiton, a gente se instrui, a gente se esclarece. O livro é uma maravilha. Porém, essa questão de lançar um livro, olha, nunca eu tinha tido, por mim mesma, uma ideia de escrever um livro. Embora já tenha escrito trabalhos como peças de teatro, adaptações e outras coisas, mas um livro. Mas desde o começo de 90, de fato, nós estamos com o trabalho Arte Cura, aqui no Sebastião Marte, 31 anos de trabalho já oficializado na grade horária, quer dizer, na grade curricular, na grade de trabalho da Casa de Sebastião Marte, 31 anos. Mas para entrarmos no rol das atividades da Casa de Sebastião Marte, o espírito Antônio Francisco Lisboa e uma equipe muito grande de outros espíritos, pintores, escultores, botânicos, artistas de todas as vertentes, médicos, terapeutas, porque o trabalho Arte Cura envolve um conjunto muito grande de trabalhadores. Então, antes de nós entrarmos, como dizíamos, nós tivemos um trabalho preliminar de treinamento que durou 3 anos. Então, está narrado aqui, esse título nós tínhamos colocado Arte Cura na Casa de Sebastião Marte, mas era para o nosso norte, porque desde o início de 90, quando o trabalho entrou para o rol das atividades da casa, que foi ali em 89, ainda no primeiro semestre de 89, o Antônio Lisboa me dizia, minha filha, vai chegar um dia em que você vai escrever sobre as nossas experiências mediúnicas nessa área, porque você não vai estar fazendo um trabalho solo, como a maioria, porque às vezes tem um médium num determinado centro, num determinado estado, mas na Casa de Sebastião Marte você vai estar, nós vamos trabalhar num grupo. Então, é um grupo de atividades que vão envolver naturalmente a pintura, mas outras coisas também. Então, amigos, nós estamos, na verdade, 34 anos em treinamento, porque ele diz que esses 31 anos já como trabalho efetivo da Casa de Sebastião Marte é treinamento também. E o trabalho da pintura de gás está aqui nesse livro, e no começo desse ano nós tivemos muitas surpresas. No ano de passado nós tivemos assim um ano bastante apertado, muitos médiums tiveram problemas de saúde. Então, ali em 2019, o ano todo, porque é um trabalho que acontece nas quintas, mas o mentor espiritual, o que coordena é Antônio Francisco Lisboa, e ele recomendou também para que esse trabalho fosse incluso, fosse de atendimento também na sala de tratamento físico e espiritual, que é a sala que o nosso irmão José Lobato dirige. Então, às sextas-feiras, ele acontece, então, nas quintas e nas sextas. E nas sextas ficamos revezando, a Maria Cirlei e nós. Era uma sexta e muitas vezes não podíamos estar fisicamente presentes e o mentor disse, não tem problema. Os trabalhos são feitos e levados porque o paciente tem que sair com um trabalho desse, é um tratamento. Então, meus amigos, antes de dar continuidade, eu quero agradecer muito, naturalmente, aos benfeitores espirituais,
a equipe espiritual do Grupo Arte Cura, que o nosso irmão Antônio Lisboa, ele está coordenando esse trabalho, tem estado conosco ao longo dessas décadas, quem sabe desde antes conosco, mas fisicamente para esse livro estar presente aqui nas nossas mãos, nós agradecemos muito a alguém que ele não perguntou se ela queria, ele denominou. A Ramayane, a sua 7ª filha, será a nossa secretária no trabalho das pinturas de gaze. E virão outras coisinhas mais. E ela inicialmente achou que seria eu que estava colocando essa atividade nas mãos dela. Eu quis dizer que não era eu e, de repente, num determinado momento, ele disse: você é a nossa secretária. E ela tem demonstrado, porque esse trabalho tem acontecido de uma forma assim, muito diferenciada. Daqui a pouco a gente vai dizer por que diferenciada. E agradecer muito, porque esse livro está presente, é a Rama, que ia pegando os nossos hieroglifos, porque no começo desse ano, o Lisboa, ele me dizia ali em 90 que nós tínhamos esse compromisso de colocar no papel as nossas experiências mediúnicas na arte cura, nos trabalhos, nos experimentos, o que tinha acontecido, o que ele passava para nós, as coisas, o que ele dizia para o grupo, porque sempre foi nos dada a abertura de perguntar ali no momento do treinamento como devíamos proceder, e ele sempre nos incentivava as perguntas. E agradecer muito alguém que chegou recentemente à nossa casa, mas já trazendo uma bagagem de experiência mediúnica, inclusive na arte, trabalho arte mediúnica, o casal Evandro Renato e Terezinha. Então, os dois chegaram no ano passado, ali pelo mês de julho, se não me engano. Eles participaram, já chegaram assim, chegando, acontecendo, trabalhando e se dispondo a fazer o que tinha que ser feito. Fizemos no ano passado uma exposição de trabalhos em outubro, porque sempre no mês de outubro nós comemoramos o aniversário da Arte Cura, do trabalho implantado na casa. Então, no ano passado teve um trabalho muito bonito, Galeria 30 foi o nome que recebeu aquela exposição. E a venda, o Antônio Lisboa, ele não costuma usar a palavra venda, ele diz a troca dos trabalhos, dos cromos, que são as pinturas, digamos, num painelzinho maior, de gramatura mais firme, como cartolina, como papel supremo e outros. Aí ele diz, é a troca por pecúnia, para ajudar. E quando a gente faz esse trabalho fora da nossa casa, o que nos dá muita tranquilidade é porque a recomendação sempre foi: quando formos convidados para algum lugar para trabalhar, a gente já recebe as orientações e tudo que for produzido naquela casa, tudo em questões a gente já leva os trabalhos prontos para distribuir entre as pessoas que vão estar assistindo o trabalho, e telas e outros painéis, para deixar na instituição, porque a pessoa que nos convidou vai estar revertendo isso, vai estar trocando ou vai estar vendendo em benefício da própria casa. Então, sempre isso nos deu muita tranquilidade. A gente saía cheio de material e voltávamos trazendo só os nossos mesmo, os nossos papéis, as tintas, e se acaso oferecer alguma coisa também, não receiem em aceitar.
Então, o nosso amigo Evandro e Terezinha chegaram em julho do ano passado, e quando nós falamos para ele, no começo desse ano, meu Deus, o Lisboa chegou ali no início de janeiro e me disse, minha filha, chegou o momento de você colocar no papel aquilo que nós te pedimos há quase 30 anos. É a hora de você colocar. Primeiro pensamento. Aí alguém diz assim, nossa, mas a Neiva é hipocondríaca. Eu falei, vou morrer. Às vezes, quando eu falo isso, ele diz alguma coisa. Naquele momento, ele não me deu a mínima, só disse isso. Eu falei, bom, eu tenho a garantia de que antes de eu botar no papel, eu não vou morrer. Então, começamos a colocar no papel. E eu falando sobre isso, na sala, lá no grupo, o Evandro espontaneamente nos ofereceu ajuda. E depois continuou insistindo com a Rama, mandando mensagens e disse, olha, fala com a Neiva, que eu estou disposto a ajudar. E nós aceitamos a ajuda do Evandro. Foi suficiente. Porque, inclusive, esse título, Articura, já estava aí, relato pessoal de aprendizagem com arte mediúnica. Eu fiquei procurando um acerto para o título. Só que naquela quinta-feira, mais cedo, o Lisboa me disse, nós já acertamos isso. Eu pensei, comigo, aquele que eu coloquei? Ele, não com você, mas você vai saber. Aí, mais tarde, porque nós, embora estejamos distantes fisicamente, o grupo Arte Cura, estamos nos encontrando porque todas as quintas nós nos dedicamos a estarmos juntos, num culto, pintando, fazendo esses experimentos. A nossa dirigente Nazaré, também a quem devemos muito, é uma pessoa muito dedicada. E os outros médiuns, todos eles, os médiuns que dão passe, os médiuns também que estão no trabalho conosco de pintura, e está tudo discriminado aqui, discriminado que eu digo relacionado à equipe de trabalho. E dessa forma, eu falei, Evandro, preciso de você, e ele se dispôs. Ele e a esposa estiveram aqui em casa, saíram lá de Sobradinho, para vir aqui buscar trabalhos, inclusive a capa do livro, que foi inspirada, como ele mesmo coloca, ele esclareceu, ele fez um resumo e colocou na contracapa, que está maravilhoso. E esse livro é um presente, para ele estar fisicamente aqui, é um presente da espiritualidade, é um presente desses amigos que tem, nós temos essa parceria. Então, a minha 7ª filha, os demais filhos também, mas neste trabalho especialmente, a Rama, Evandro, Terezinha, e todos os outros médiuns, a Helenice, com a família dela toda, a Nazaré, que é a dirigente, tem a Sônia, tem a Zulene, Gislaine, a gente vai citando nomes, tem a Maria Cirlei, como eu disse no ano passado, no trabalho do Dr. Aristóteles, que o dirigente do grupo é o nosso irmão Lobato, a quem nós agradecemos, porque quando chegamos na casa de Sebastião Marte, em maio de 79, Lobato ali já estava a família, Atos Cruz e Anete, Cleusa. Gente, essas famílias, essas pessoas, nós agradecemos também a gentileza, a leveza com que o Nelson e a Silvane fizeram prefácio para esse livro. Agradecemos imensamente ao primeiro dirigente dos trabalhos de treinamento, com uma afinidade muito grande com o espírito Antônio Francisco Lisboa, é o Vécio Diniz, a sua esposa, nossa amiga Wanda,
juntos ali, as filhas que participaram também do grupo. Olha, agradecer imensamente a cada um, a Casa de Sebastião Marte, porque esta casa, a gente convive nesse período, quando Lisboa nos pede ali no início de janeiro para colocar no papel, e logo a seguir, 2 semanas depois, ele estava já começando a fazer um trabalho ao final de cada trabalho onde as pessoas eram atendidas. Ele começou a fazer os trabalhos e disse que eram as pinturas de gaze. Até falamos uma vez aqui, foi também o Cleiton que dirigiu aquela reunião, sobre as pinturas de gaze. Está aqui explicitado, tem 70 fotos de pinturas de gaze e outras pinturas. Inclusive umas que aparecem sem nenhum nome. Estas são óleos sobre tela. Então, o nome dos pintores, ali no início, eles colocavam nas primeiras telas, à guisa de experimentação, somente nas telas, porque nos papéis, para os tratamentos, eles nunca nos permitiram, nos treinamentos, sim. O Elvésio dirigiu todo aquele período de treinamento e em meados de 89, por razões de trabalho, ele não pôde continuar. Aí começou ali, quando o trabalho foi efetivado na casa, ele estava presente, esteve presente sempre, com a banda. Depois entrou como dirigente, assim que ele não pôde mais dirigir, entrou o Nivaldo Torres, que é o atual presidente da nossa casa. Depois do Nivaldo, que ficou algum tempo, entrou o nosso amigo José Aldemir Saraiva. Depois do Aldemir, nosso querido José Marques. Depois do José Marques, entrou a nossa Nazaré, que continua até agora conosco. Então, meus amigos, irmãos, esse trabalho é uma fonte de energia. Eu disse que a forma diferencial é o seguinte: quando o trabalho surgiu, eu dizia naquele momento que quando ele começou, as pinturas de gaze, elas começaram ali no final de março, nós já tínhamos quase 50 pinturas prontas. E o Lisboa disse que nós podíamos contar também com pessoas que viriam acrescentar. Aí ele cita a Zilda, por exemplo. A Zilda é uma amiga nossa que não conhecia o trabalho, começou a frequentar a casa, exatamente passando pelos trabalhos de atendimento fraterno, depois ela foi para a pintura mediúnica, para o trabalho da arte cura. E ela gostou muito do trabalho. Começou a se interessar. Cada desenho, cada pintura que ela recebia com a mensagem, ela queria saber as cores, o que significava. E aqui tem alguns esclarecimentos para nós sobre cores, sobre formas, porque em formas de paisagens, florais. E a Zilda começou a estudar os florais. E o Antônio Lisboa já tinha dito, no dia que a nossa casa, que a Casa de Sebastião Marte, tiver um trabalho de fitoterapia, o trabalho Arte Cura estará completo. Então, meus amigos, a Dona Rosa, o seu Anselmo, o Sivaldo, Rosário, um grupo de pessoas da casa, começaram a fazer, foi do ano passado para cá, começou a ser introduzida a fitoterapia. A Zilda começou a fazer um trabalho de estudo e continua, e cada vez ela está melhor, no trabalho dos florais de Bach. Então, o trabalho Arte Cura na Casa de Sebastião Marte, ele está completo. E nessas digressões a gente vai falando, é muita emoção, é muita coisa.
naquela noite onde o Lisboa dizia para mim que o título já estava resolvido, o Evandro, mais tarde, daquele mesmo dia, ele mandou uma mensagem pelo Zap e a Rama me passou. Mamãe, o Evandro está mandando aqui esse título, é uma sugestão. Relato pessoal de trabalho e aprendizagem com arte mediúnica. O que é que a senhora acha? Eu falei, eu acho excelente, porque o mentor já tinha me dito que o título já estava resolvido. Então, meus amigos, é só para nós sentirmos como a espiritualidade trabalha. Então, um livrinho, 64 páginas, 70 fotos, 13 delas são olhos sobre telas, porque não tem nenhum nome, porque no começo, no treinamento, os espíritos escreviam seus nomes. Imagine, Vincent, um Van Gogh, escrever num desenho que parecia uma garatuja. Escreverem, por exemplo, Renoir. Escrever Modigliani. Picasso. Mas aí também tinha outros nomes. Iowa. Pedro. João. A maioria eram anônimos, mas aqueles poucos nomes famosos me deixavam inquieta. E o mentor dizia ali mesmo no grupo, minha filha, não se preocupe. Aliás, nenhum de vocês se preocupe, porque isso aí é só para eles mostrarem que o grupo é muito grande. São nomes célebres. Mas me diz uma coisa, o que são as celebridades do mundo? Senão espíritos imortais, com oportunidades benditas de se comunicarem através de uma linguagem universal que é a pintura. Porque a língua traz entraves. A linguagem é diferenciada. A linguagem, uma flor é uma flor. Esteja escrito o nome dela em inglês, em francês, mas uma rosa é uma rosa em todo o planeta Terra. Um pássaro é um pássaro. Não é preciso, agora, quando está grafado pelos signos linguísticos, fica de fato. A gente pode ser que não entenda. Eu não entendi, mas quando você desenha uma flor, quando você faz uma pintura, mesmo sendo abstrata, é uma linguagem universal. A pintura é uma linguagem universal. Um abraço, que nós estamos sentindo muita falta, é uma linguagem. A expressão corporal é uma linguagem. Um sorriso, uma cara feia, de censura, é uma linguagem. E nós assim nos comunicamos. Então, esta obra, esse pequeno livro, é algo que traz reminiscências, que tem perfume, que tem cor, que tem beleza. E quando ele me falou das pinturas de gaze, naquele começo, naquele final de março, já tínhamos quase 50 e elas começaram a ser distribuídas. Mas Antônio Francisco Lisboa continua nos convidando ao trabalho. Nós nunca tivemos um convívio tão intenso com a espiritualidade, com os mentores espirituais da Casa de Sebastião Marte, de outras casas, amigos nossos que já partiram. Mais recentemente, há muito tempo que a gente não lembrava, nós temos encontrado. Eles montaram aqui nesse espaço onde estamos
limpo, arejado, mas eles prepararam esse espaço para a continuidade das pinturas de gaze. E nós estamos exatamente hoje, se a Neiva desencarnar hoje, até o dia 20 de abril de 2021, os irmãos continuarão recebendo as pinturas de gaze. E quando aquelas assinaturas, como dizíamos ali no treinamento, que o Elvésio estava ali à frente, ele sempre muito perspicaz, muito analítico, muito responsável, ele fazia questão de perguntar e era estimulado a isso. E ali no começo, quando Antônio Lisboa escreveu uma carta para a diretoria da nossa casa, falando sobre o trabalho, dizendo dos objetivos da arte cura na casa de Sebastião Marte, ele dizia que era necessário um dia específico, porque era um trabalho mediúnico, como os demais trabalhos, porém, com uma diferença. Era um trabalho com uma tessitura delicada, delicadíssima. Então, serviria para dar um suporte para os trabalhos da desobsessão da casa. E esse trabalho poderia estar acontecendo também na sala do Dr. Aristóteles, que é o mentor espiritual do tratamento de cura, aquele trabalho que é feito na maca, nas sextas-feiras. Então, meus amigos, a diretoria aceitou e o trabalho, em 89, entrou para as atividades da casa. Por um bom tempo, ia mais desencarnado do que encarnado. Mas depois, o trabalho foi sendo esclarecido e o recado, as pessoas que apresentassem a faculdade de pintura, que se dirigisse, fosse até às quintas-feiras e conversasse com a nossa irmã, ou com os irmãos, com o irmão dirigente ali do trabalho. No caso, agora, a nossa amiga Nazaré. Para não ficarem outros dias, porque os dias que tem de trabalho da arte cura é nas quintas-feiras, na casa de Sebastião Marte. Só que este ano de 2020 é um ano peculiar. É um ano com um diferencial que eu pensei, meu Deus, eu vou aposentar com essa coisa da pandemia, com esse isolamento social. E aí ele diz, aposentar? Você está falando aí de idade? A idade aqui tem que rimar com imortalidade, eternidade, mediunidade, continuidade, serenidade, porque esse trabalho vai sair das quintas-feiras para todos os dias. Ele vai sair do atendimento individual, a não ser em alguns casos, porque há trabalhos também, recebemos nomes aqui com muita frequência, onde as pessoas são atendidas nesse mesmo sistema das pinturas de gaze, porque é um trabalho já feito com esse objetivo, através da internet, através das várias mídias. Então, meus amigos, ele disse, nós agora começaremos um bom exercício de solidariedade. Então, por isso, esse canto está preparado e as produções estão acontecendo. Se os irmãos me perguntarem qual foi a pintura de gaze do dia de hoje, eu não sei porque me envolvi por demais aqui, e como ela foi feita um tempo atrás,
Por isso a gente vai acompanhando com antecedência os rumos que as coisas estão acontecendo. Então, estamos tendo informes aqui diários, já do ano de 2021, naquilo, naturalmente, que é nos dado perceber. Porque, meus irmãos, mediunidade é algo extraordinário. Não é por acaso que Jesus recomendou: dai de graça o que de graça recebestes. Não é por acaso que nós tivemos aqui nas Minas Gerais, tão pertinho de nós, um irmão magnífico, um Chico Xavier. Esse Chico que também está relatado nesta pequena obra, porque nos auxiliou sobremaneira. Naqueles momentos ali em que eu, de início, desde 86, que esses fenômenos aconteciam conosco, e nós não sabíamos o que atribuir. E eu via aquilo e eu ficava meio agoniada. Mas é um relato pessoal, está aqui colocado. E só dizemos uma coisa: agradecemos também a você, Valquíria Kaminski, porque a primeira vez que ela esteve na nossa casa foi em 87. E pela segunda vez, em 89, quando ela lançou o seu livro, Pescadores de Almas. Em maio, se não me engano, de 89. Então, o nosso trabalho já estava indo já com um grupo, e antes da sua apresentação, antes do lançamento do seu livro, naquela noite, ela conversava conosco. O Elvésio estava presente, e ela perguntava para nós: como é que vocês estão? E nós respondemos de forma unânime: temos muitas dúvidas. E ela nos dizia: então vocês estão no caminho certo. Porque se vocês dissessem que não tinha dúvida nenhuma, eu ia ficar preocupada. Então, meus amigos, a nossa gratidão, se a gente vai nominando, é tanta gente que já partiu e que nós temos tido oportunidade de agradecer para elas agora, como Jorge Cauí, uma Dona Maria Joaquina, que temos visto porque ela ama a poesia, ela escreve poesias. Aí eu lembro com muita saudade também, porque é uma pessoa que ajuda muito com a sua vibração. Lazinha e Genésio, essa família, aí o Fred, que faz parte também lá do grupo da sexta-feira, do trabalho de cura do Dr. Aristóteles, o Lobato, o Barata, olha, é tanta gente, a gente começa a citar nomes, e os médiuns de passe do nosso grupo. Maria Lúcia, Everton, Nécio, Nilza, Gabriela, a nossa médium Mirim, Valentina, é uma garota que ajuda na recepção do trabalho. A Gislaine, que trabalha no passe, mas também que faz psicografia, recebe mensagens. A Neile é um doce, é um anjo aquela menina, cega de nascença. Uma médium de uma sensibilidade maravilhosa. Ela recebe mensagens magníficas. Tem aqui uma mensagem que ela recebe em braille, uma psicografia, e também uma médium de psicofonia. Também é uma médium musical, ela tem músicas lindas. Tem os médiums, o ruim de a gente citar nomes é que a gente não pode esquecer. Helenice, Paulo Vitor, Terezinha, Zulene, Sônia, Maria Cirlei. Estou indo aqui pelo acompanhamento de onde nós nos sentamos à mesa. Nazaré, que é a nossa dirigente.
E os tantos médiuns que já passaram por ali e deixaram ótimas lembranças e contribuíram de forma magnífica. Amigos, tem mais médiuns no passe. Mas o nosso mentor amigo diz que depois, quando nós retornarmos fisicamente ao trabalho, no centro, presença física, as coisas serão modificadas. As coisas estarão, o passe será um tanto diferenciado. O trabalho nosso vai naturalmente continuar no mesmo diapasão. Disciplina, responsabilidade, perseverança, estudo. Ter dúvidas é ruim? Não, faz parte. Doutrina espírita adota a fé raciocinada. Aquilo que o nosso entendimento, que a nossa inteligência, que o nosso cérebro não capta como sendo pelo menos razoável. Aquilo que eu dizia lá no começo, mas o senhor acha justo é um nome famoso numa pintura? Minha filha, isso aí é treinamento, vai ser rasgado e jogado fora. Quando o trabalho foi instituído, substituíram os nomes dos artistas pelas mensagens. Amor, alegria, saúde, tratamento, esperança, confiança, fé, força. Deu para entender agora? Ah, sim. Agora sim. Então, sabemos que a nossa mediunidade, ela é muito ainda incipiente. Se um Chico Xavier, uma luz radiosa, um médium de Jesus, ele se dizia um cisco, que dia nós outros, mas nós trabalhamos com os recursos que temos. E o recurso da mediunidade é aquele recurso que a divindade coloca em nossas vidas. Porque se não fosse a mediunidade, por certo, já teria eu desencarnado em condições péssimas, ou estaria no hospício, porque saindo do Oeste Baiano e vindo para Brasília no ano de 1969, aos 19 anos, ia fazer 20, mas ainda não tinha completos 20, já estava esperando o terceiro filho, e que médico eu vim procurar? Quando eu cheguei em Brasília para trabalhar, para fazer um concurso, o primeiro médico que eu me consultei não foi com um ginecologista, foi com um psiquiatra, porque as coisas que eu via, que eu sentia, que eu ouvia, E o médico, eu fui contando e ele foi arregalando os olhos e me pediu um exame que era de ponta naquele tempo no hospital de base. Ele me pediu um eletroencefalograma, olha só. E naquela semana mesmo eu fiz aquele exame. Esse médico ficou exultante quando eu levei o resultado do exame. Ele circulou com uma esferográfica vermelha e disse para mim: minha filha, você é normal. Pois é, anos mais tarde, Chico Anísio criou um personagem, eu sou normal. Então, a questão da mediunidade, meus irmãos, é um recurso magnífico, porque pensando em ajudar os outros, nós estamos ajudando a nós mesmos. Então, nós vamos aprendendo a ser pessoas mais simples, mais honestas, porque mediunidade não rima com desonestidade. Mediunidade rima bem com verdade, sinceridade, humildade, simplicidade. Isso a mediunidade requer
Se queremos ter êxito na mediunidade, seja o nosso trabalho do tamanho que for, a mediunidade, porque é Kardec que diz em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, tratando dos médiuns, todo aquele que sente a influência dos espíritos em qualquer grau, é por esse fato médium. Em qualquer grau, então, a humanidade inteira, todos somos médiums. É que usualmente é dado esse nome médium, apresenta as suas faculdades de forma mais ostensiva. Todos somos médiums. Então, todos temos que trabalhar com a verdade. Não é a verdade de A, de B, de C, é a verdade da verdade. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Ela vem revelar para todos nós, vem revelar à humanidade que somos imortais. E para nós estarmos aqui celebrando este livro, Arte Cura, em benefício do Lar dos Velhinhos Maria de Madalena. Naturalmente, que vai ter uma conta para ser depositado, deixamos alguns 60 exemplares com a nossa amiga Maria Cirlei, no centro, para aqueles que desejarem comprar diretamente com ela, ou então fazer o depósito e depois receber, mas essas instruções é a parte onde a nossa secretária, olha eu aqui já tomando, também me adonando aqui da rama, poderá estar esclarecendo. Mas para nós agradecermos muito, agradecemos com Maria Dolores e Chico Xavier, em Mãos Marcadas, 2 estrofes, quando Maria Dolores diz: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Muita paz, muitíssimo obrigada a todos, aos médiuns da casa como um todo, à diretoria da casa, aos mentores amigos, aos amigos que nos honram com as suas presenças, a esses irmãos todos que estamos conhecendo aí pelo Brasil afora e até fora do Brasil. Que Deus nos abençoe a todos, com muita paz, com muita serenidade, com muito respeito uns pelos outros, com muita solidariedade, porque o médium é um trabalhador do Cristo. E o Chico deixou-nos este exemplo. Seguindo Jesus, ele viveu todos os dias da sua vida, doando-se. Estamos aprendendo a conviver, principalmente por este ano de 2020, em que não temos aparecido fisicamente na casa de Sebastião Marte, mas temos nos encontrado diariamente com os trabalhadores desta casa. Muita paz. Muito obrigada. Neiva, a gente só tem a agradecer. Muito bom mesmo, viu? E acho que todo mundo ficou com gostinho de ler esse livro, né? Você tem um exemplar aí para mostrar aí para a gente? Oh, sim, Cleiton. Olha aqui, ó. Nossa, ficou bonito, hein? O girassol.
Ficou muito Isso. bonito. Para combinar aí com o seu... E eu quero lembrar... A contracapa está aqui. Muito bonito. E eu quero lembrar a todos que estão assistindo, né, que esse livro, a renda dele vai para o Lar dos Velhinhos Maria Madalena, aqui em Brasília. É uma instituição que tem mais de 100 idosos que moram lá. Nós temos creche também. É uma instituição que tem assim sofrido bastante com a pandemia. Os idosos estão isolados lá já desde o início da pandemia, não estão saindo, então eles estão em isolamento total mesmo, né? Então, são pessoas que precisam muito do nosso carinho, e a renda do livro vai para a instituição. Esse livro, o custo dele é R$40. Aqueles que quiserem adquirir, é só falar com a Ramayane, né? Ramayane é a filha da Neiva, né? A secretária do Cantando Lisboa, né? Do grupo. E o telefone da Ramayane é o 61, né? 99669-2849. 99669-2849. Então, aqueles que quiserem adquirir o livro, quiserem divulgar, né, ajudar o trabalho, a renda ajuda o Lar dos Velhinhos, a gente precisa muito desses recursos lá, né, porque são mais de 100 bocas para comer, né, e a gente sabe como uma casa gasta, imagina um local que tem mais de 100, né, para comer todo dia, remédios, né, então tem muita coisa para a gente comprar lá. E a gente só tem a agradecer a Neiva, né, por esse estudo maravilhoso, né, por essas considerações, né, a gente fica aqui pensando, refletindo sobre tudo que você falou, né, muito importante essa questão da arte como processo de cura também na sociedade, né, muitas vezes a gente não vê a arte como uma cura, né, muitas vezes a gente até despreza a arte, né, acha que a arte é só um entretenimento do tempo ali, né, para passar um tempo, mas ela tem um poder muito maior, né, que quando a gente conseguir descobrir isso, quando a gente conseguir acreditar mais nisso, quando a gente se envolver mais nisso, a gente vai ver o benefício que a arte tem, né? Tá aí as pinturas de gás, né? Com esses pigmentos que elas têm, essas energias salutares que têm ajudado muito, né? E para a gente encerrar, né, eu queria que você falasse um pouco sobre, fizesse uma consideração final sobre isso, sobre essa importância que a arte tem na nossa vida, com esse poder de arte e cura, né? Para a gente poder fazer a nossa prece. Cleiton, não é por acaso que qualquer tratamento, qualquer instituição psiquiátrica, uma das atividades que são oferecidas para os pacientes, eu estou aqui lembrando do Instituto de Saúde Mental aqui de Brasília, que certa feita o Aristóteles, que trabalha um psicólogo, e trabalhando ali, ele trabalha com arte, com os internos, naquele momento tinha internos ali, ainda tem alguns, mas funciona mais como hospital dia agora. Ele nos convidava para fazer um painel de pintura, e nós já estávamos envolvidos aí no trabalho Arte Cura, e de forma assim bem inspirada, saíram uns trabalhos muito bonitos, ficava lá na sala de terapia. E ali aqueles pacientes, eles desenham muito, pintam, ou cantavam. Então a arte em toda, seja a arte do cinema, seja do escrever, do ler um livro, ler uma poesia, pintar, desenhar, declamar, fazer uma peça de teatro. Tudo isso é um convite para o nosso equilíbrio emocional, para a nossa harmonização. A arte salva vidas, porque não é por acaso que a Meimei escreveu aquele poema tão lindo, falando de cores, falando inclusive das propriedades cromáticas, dos verdes, dos azuis, que trazem repouso, leveza, paz, calma, harmonia, bem como os vermelhos, que são tonalidades quentes, são cores quentes, vermelhos, laranjas, que despertam o bom ânimo, a alegria, e também ajudam nos tratamentos cardiológicos, os tons de vermelho, os marrons auxiliam muito no tratamento de esôfago, no trato digestivo. Então, todas estas cores, e o mundo é cheio de cores, mas a leveza do ar, a transparência do ar,
este ar que é o oxigênio da vida, este não tem cor, este fluido vital, ele não tem cor, mas tem a cor que nós colocarmos neste ar. Se nós vibramos no bem, este ar torna-se lilás, azul claro, verde água, e às vezes torna-se muito turvo quando estamos com raiva, em desespero, em agonia, em revolta. Então, pacifiquemo-nos intimamente para saturar o ar à nossa volta de energias benéficas que vão, por certo, nos trazer os recursos terapêuticos que necessitamos. Muita paz a todos, um abraço assim bem lilás, ou quem sabe cor-de-rosa, azul, verde da saúde, quem sabe um tom de amarelo, para reavivar o nosso bom ânimo. Mas a noite cai, a estrela brilha, um tom cintilante de prata, para neutralizar as energias negativas. E que a paz de Nossa Mãe Santíssima nos envolva no seu manto azul celeste. Muita paz, meus irmãos. Que Deus nos abençoe a todos.